Materiais geológicos e as cidades, parte 1, Geologia Urbana. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Olá! Nesta aula, parte 1, vamos falar sobre os materiais geológicos, especialmente as rochas ornamentais e os agregados, que são extremamente usados principalmente em cidades, obras urbanas. Então vamos ver um pouquinho, do ponto de vista geológico, algumas características desses materiais. As rochas ornamentais. A qualidade de uma rocha ornamental ela é verificada quanto menores forem a presença e os teores de minerais alterados que possam comprometer seu uso e durabilidade. Então, nós estamos vendo aqui um quartzito, por mais que ele esteja já com alguma oxidação, com essa cor avermelhada, ele ainda não tem nenhum comprometimento em termos de qualidade, porque isso é uma característica da própria rocha quartzítica, ter essas manchas oxidadas. Isso deixa a rocha até bonita. Entretanto, outro tipo de alteração em que os minerais primários já estão se transformando em minerais secundários, ou a concreção ou proliferação de vegetação, raízes no interior da rocha, isso pode realmente comprometer a qualidade do material, principalmente com relação à desagregação e com relação à dureza e resistência. As rochas ornamentais, elas são muito utilizadas para material ornamental e revestimento de pisos e paredes. As rochas mais utilizadas são os granitos, mármores, quartzitos, arenitos e guinais, né, que são rochas muito usadas para essa finalidade. Entretanto, ultimamente, têm sido utilizados outros tipos de rocha com o desenvolvimento da tecnologia de tratamento para conservação desse material, principalmente conglomerados, que antes nem se pensava em usar rochas assim para rochas ornamentais, mas agora os conglomerados têm sido muito usados, principalmente pela beleza. Mas o processo de extração das rochas como rochas ornamentais, não podem ser os mesmos processos normais de uma mineração, como uma mineração de ferro. A extração ela tem que ser cuidadosa e é preciso aproveitar as estruturas do maciço rochoso. Então é preciso ter um estudo prévio do sistema de fraturamento e estratificação, pois as descontinuidades servem como planos de desmontes para não serem gerados novas descontinuidades no maciço rochoso, pois as peças a serem usadas como rochas ornamentais, quanto mais inteiras, melhor, né? E olha quem voltou, quem se matriculou em última hora na disciplina introdução Geologia Urbana, o gato e o tatu. Bem-vindos ao curso. Vocês decidiram fazer esse curso? Tatu. Tatu está dizendo, né, que ele aprendeu esse estudo prévio do sistema de fraturamento e estratificação na disciplina Geologia de Engenharia. Então, os alunos que fizeram já Geologia de Engenharia também têm uma noção de como fazer esse estudo sobre o fraturamento e estratificação do maciço rochoso, especialmente para exploração para rocha ornamental. Mas os alunos que não fizeram geologia de engenharia, não se preocupem, vocês vão entender sobre isso. Entendam agora, nesse momento, que
é preciso compreender muito bem a orientação das descontinuidades e também a sua frequência no maciço rochoso para que essas zonas de fraqueza sejam aproveitadas para a extração das peças das rochas que serão exploradas, né, como material ornamental, evitando assim novas fraturas, né? As descontinuidades não tectônicas que temos que evitar para aproveitar melhor, né, um bloco rochoso como pedra ornamental. Para rochas ornamentais, a gente pode falar pedra, tá, geólogos e geólogas? Bem-vindos mais uma vez, gato e tatu. Outra utilização das rochas como ornamentais é a finalidade de embelezamento de fachadas de edificações. Os aspectos estéticos são muito importantes, considerando os projetos arquitetônicos e a engenharia. Então, aqui a gente vê o conglomerado numa coluna antiga de uma construção na Europa. Então, vocês estão vendo a beleza e a maravilha de se usar o conglomerado pela sua estética, simplesmente pela textura, pela sua forma diferente. Não é? Ela dá um padrão diferente. As rochas têm diversas cores, estruturas e texturas que podem ser exploradas na arquitetura e na engenharia. Também do ponto de vista de construção das cidades, de qualidade, conforto ambiental, é muito importante ver a maior resistência das rochas às intempéries ao longo do tempo, com relação a outros materiais, por exemplo, tintas, né, que vão ser usadas para proteção das paredes. Então, qual é a resistência, a comparação, né, de usar rochas e usar outro material industrializado, como outras cerâmicas, como revestimento, não é? Outra utilização das rochas é que elas servem de isolante de calor devido à sua baixa condutividade térmica, e algumas rochas claras que nós veremos também servem como refratárias. Elas não absorvem calor e, dependendo do ambiente, elas serão bem úteis em função disso. Então, eu apresento para vocês o Carinha, tá bem? Que também se matriculou recentemente na disciplina Tópicos de Geologia Aplicada à Geologia Urbana. Então, aqui vocês estão vendo uma casinha em pleno deserto do Atacama, e essa casinha ela foi feita de riolito, que é uma rocha que existe em abundância na região, e por ser clara, o riolito ele é refratário, diminuindo aí durante o dia o calor que faz, né, nessa região desértica. E eu tô aqui pegando um frescor dentro da casinha. Ok, carinha? Entendeu? Que bom. Bom, então o quartzito também é uma rocha muito utilizada como refratária, e ela tem outras utilizações como piso e como revestimento. Por exemplo, a elevada absorção de água, que é fruto da porosidade elevada natural dessa rocha, evita o empoçamento de água e facilita a drenagem de pisos externos. Então, o quartzito, por absorver mais água, ele evita, por exemplo, escorregamentos, né, deslizamentos, e pelo fato dele ser mais áspero, né, ter mais rugosidade, como nós também vimos em geologia de engenharia, evita que as pessoas derrapem, né?
A refração da luz solar, proporcionada por sua coloração clara, também permite que o material funcione como refratário térmico, evitando o aquecimento de ambientes. E como eu disse, o material é antiderrapante devido à aspereza de sua superfície, o que confere atrito com as outras superfícies, por exemplo, o calçado, né, e os pés. Então evita aí muita derrapagem. E você está aproveitando, né, assistindo aula em vários locais, né? O telhado eu sei que é seu local preferido, gato. Muito bem. Também as rochas ornamentais são utilizadas para proteção de estruturas. O concreto e o aço, eles deterioram com o tempo devido às intempéries. Então, o concreto, ele também deteriora, especialmente quando submetidos a águas ácidas que atacam, né, esses materiais, água de chuva, água de infiltração, de percolação, até a própria água de lavagem das áreas. E as pedras, no caso as rochas, tá bem? Podem revestir tais estruturas e protegê-las contra os agentes ambientais, tanto os naturais, né, como os artificiais gerados em cidades industrializadas, bem como os agentes de limpeza, especialmente em pisos. Então, o concreto ele pode ser protegido pelas rochas ornamentais, pelo revestimento em rochas ornamentais. As rochas ornamentais, elas precisam conter algumas propriedades físico-mecânicas que vão atribuir a ela a qualidade de rochas ornamentais. Então, como a gente vê como propriedades físicas mais importantes são a densidade, né, a massa específica, a porosidade e, consequente da porosidade, nós temos a capacidade de absorção de água. A dureza é uma propriedade muito importante que tem a ver, né, com a facilidade ou não daquela rocha ser riscada, principalmente rochas que devem ser escolhidas para pisos em que há muito atrito, né, e muito impacto sobre elas. E também é muito importante a sua dilatação térmica. E como propriedades mecânicas mais importantes, nós temos a resistência à compressão, resistência à flexão, ao desgaste, ao impacto, à flexão, como eu já falei, e à tração, né? E aí a gente pode resumir essas características mais importantes como resistência à compressão, tração, impacto, deformabilidade ou elasticidade, tá? E as propriedades das rochas ornamentais, elas devem ser determinadas em laboratório por técnicas apropriadas, né, e conduzidas por normas adequadas que devem ser seguidas para os procedimentos. Então, os procedimentos, eles devem ser padronizados. Embora muitas vezes alguma alterabilidade, principalmente a oxidação, ela traz um aspecto muito bonito à rocha, como vocês estão vendo aí, né? Essa parte oxidada, ela é até uma qualidade estética da rocha, mas tem que se ver se essa alterabilidade pode ser resultante também, ou pode ter como consequência a desagregação, o aumento da porosidade, não é? Então, tudo depende também para que aquela rocha deve ser aplicada. Qual é o uso que vai ser atribuído àquela rocha? Muitas vezes, o que é qualidade para um tipo de aplicação é defeito para outro.
Então, as propriedades físico-mecânicas das rochas, elas devem ser conhecidas e essas análises, elas são feitas em laboratórios, como eu já falei, né? Então, as análises, as determinações e os ensaios para qualificação dos materiais rochosos são de tipos diversos, então tem inúmeros ensaios para fazer essa qualificação, né? Abrangidos pelo termo caracterização tecnológica. E os processos adotados são trivialmente chamados ensaios tecnológicos. Então, a gente fala oficialmente o termo caracterização tecnológica e você vai pedir os ensaios como ensaios tecnológicos. Valeu, Tatu? Então, aqui a gente vê uma lâmina petrográfica, não é? E aqui a balança para fazer o ensaio de medida da densidade. Então, na lista de ensaios, nós temos a análise petrográfica, determinação de índices físicos, como massa específica, porosidade, absorção de água, determinação de propriedades térmicas, como dilatação, condutividade, o desgaste abrasivo, ensaio de impacto de placas, que é o ensaio mostrado aqui, ensaio de compressão uniaxial, modo de deformabilidade e flexão, ensaios de alterabilidade e outros. Gente, o gato, ele adora laboratório. Aliás, ele adora campo também e laboratório. Ele sempre dá um jeito de estar presente. Ele é quietinho, não fala nada, não pergunta nada, mas é muito observador. Então, vocês estão vendo o gato aí, vendo esse ensaio de impacto de placas, né? Onde é jogado um peso de uma elevação, dando aí uma determinada carga para ver a resistência de impacto dessa placa. É importante realçar que os materiais folheados e com fissilidade devem passar por esse ensaio de resistência. A rocha ardósia, ela é muito utilizada para revestimento e até para pisos. Mas é interessante observar que depende do piso, a ardósia ela pode ser indicada ou não. Se é um piso que vai sofrer uma sobrecarga muito grande, por conta da clivagem ardosiana, a ardósia não é muito indicada pelo fato dela não ter uma resistência a impacto tão grande assim por conta da clivagem ardosiana. Mas a ardósia pode ser utilizada para revestimento de paredes e para pisos onde só haverá pedestre, não é? Pisos de parte interna, de residências, aí tudo bem. Ou em áreas que vão passar apenas pedestres. Agora, eu vou dar um exemplo aqui na minha própria residência. Na garagem do meu prédio, o revestimento do piso é de ardósia. Com os carros entrando e saindo, parando, estacionando, as ardósias elas têm apresentado problema, então elas têm ficado quebradiças e volta e meia a gente precisa fazer uma troca de uma peça ou outra porque ela está quebrando ao longo do seu plano da clivagem ardosiana. Então, nós temos algumas amostras com o resultado dos ensaios de índices físicos. E aqui nós vemos, por exemplo, um ladrilho, né, o aspecto macroscópico de um ladrilho de granada gneiss. Embora está me parecendo mais um granito, mas tudo isso depende da orientação que foi tirada a foto, que comercialmente é chamado de amarelo ornamental. E aí vem a análise tecnológica com o conteúdo mineralógico, então é 40% de ortoclásio, 30% de quartzo, oligoclásio 21%, granada 3,5% e biotita 2,5%. A densidade é 2,6
quilos por metro cúbico e a porosidade aparente é 0,96% e a absorção de água 0,40%. Essa amostra aqui, ela tá com uma grande porosidade, né? Vocês estão vendo uma porosidade aí de 0,96% e uma absorção de água de 0,40%. Então, é grande essa absorção de água, compatível aí com a porosidade aparente. Lembrando que a porosidade aparente é a porosidade em que se mede o volume de vazios daquela amostra dividido pelo volume da rocha como um todo, tá bem? Por isso que é aparente, porque pode variar, dependendo da amostra que se pega naquela peça lá. Então, é o volume de vazios dessa peça, dessa amostra. A outra amostra pode ter outro volume de vazios, dividido pelo volume da peça. Aqui nós temos um ladrilho de charnoquito, que é conhecido comercialmente como verde labrador. Então, os minerais é quartzo, você vê aqui, vocês estão vendo aí o quartzo, ele é em menor proporção, claro, né, que é um charnoquito, do que a proporção de 30% aqui desse amarelo ornamental. E o amarelo ornamental, só lembrando, muitas vezes é em função da oxidação, tá? E é, às vezes, uma característica, uma cor que é uma cor desejada para a obra, né? E aqui nós temos microclínio, continuando aí, né? Quartzo 14, microclínio 39%, oligoclásio 16%, biotita 5%, hiperstênio 5%, orniblenda 5%, granada 5%. A densidade é parecida, né? 2,67 para 2,66. A porosidade aparente, olha só a diferença da porosidade aparente, 0,24% com relação a 0,96%, e a absorção de água é 0,09%, não é? E enquanto que aqui é 0,40%. Se as pessoas vão utilizar essas amostras, por exemplo, para uma bancada em pia de cozinha ou uma área externa que vai ser lavada, obviamente, se for para absorver a água, vamos optar pela primeira, mas se for para não absorver a água, vamos optar pela segunda. Por exemplo, para absorver, se for no caso de evitar empoçamento, né? Mas aí o quartzito é muito mais utilizado. Geralmente os granitos ignais são rochas que são tratadas para não serem para pisos externos. Geralmente é para interno. Mas hoje em dia está tudo mudando, né? Tudo depende do tratamento. E aí, quando há, por exemplo, muita água nessas rochas de revestimento com alta porosidade e assim elevada absorção de água, a água ela infiltra nessa porosidade e ela dá manchas que, dependendo do tipo de uso, se constantemente está espirrando água no local, essas manchas elas ficam e desagradam aí as pessoas. Mas se deixar, elas acabam secando, mas demora. Tá? Então, aí depende de qual é a finalidade de uso, qual que você vai preferir. A princípio, para um revestimento interno, eu prefiro o verde labrador, pela baixa absorção de água, né? Baixa porosidade aparente. A absorção de água também pode provocar a oxidação das granadas, no caso, né? Então, aí vai ter uma auréola oxidada no entorno das granadas e que vai manchar o ortoclásio, que é claro. Então, essas coisas podem ir acontecendo. Aqui outro exemplo, né, de um ladrilho de migmatito, que é chamado comercialmente preto indiano,
com minerais essenciais, quartzo, de 4,5% a 25%, depende, né, da área. Ele tem até uma falhazinha aqui, vocês estão vendo? Que chique! Olha, vem aqui, tem tipo uma falhazinha, microfalha aqui. E aí, plagioclásio, 41 a 40%, biotita 23, silimanita 5 a 0, muscovita 3, densidade 2,7, porosidade aparente 0,98, bem elevada também, e absorção de água em torno de 35%. Foi bem parecido, né, com aquele outro gneiss. Aqui nós temos um conglomerado brechoide, e é muito interessante, por isso que eu coloquei esse exemplo para que vocês vejam que, embora seja um conglomerado brechoide, né, chamado como Caravaggio, olha os ensaios. 45% de seixos com cristais de quartzo, microclínea, plagioclásio. 55% de matriz, feldespato e quartzo na matriz. Densidade 2,7, porosidade aparente 0,8. Incrível, né? Esperava uma porosidade aparente maior. E absorção de água 0,55. Então, tem um mistério aqui, porque uma absorção de água de 0,55% com uma porosidade aparente de 0,8, tem alguma coisa estranha aqui. A gente teria que verificar isso, né? Então, temos que ter essa capacidade de analisar os ensaios, os resultados e verificar isso. Ou, pelo fato da rocha ser extremamente heterogênea, depende de qual amostra que foi utilizada para a medida dessa absorção aparente e uma porosidade aparente de 0,8%. Eu estranhei esse resultado, né? Então, outra coisa que é muito importante ser observado é a alterabilidade das rochas. Então, a gente vê o seguinte, que a ocorrência, né, de desgaste quando da utilização das rochas de baixa dureza, como revestimento de pisos e degraus de escadarias. A gente vai ver mais para frente aí no próximo slide a questão do uso inadequado do mármore e do calcário, que são rochas de baixa dureza, né, para piso e escadarias. E por isso, né, muitas vezes, também pode ocorrer aparecimento de ondulações em alguns pisos, seja pela existência de veios silicosos de maior dureza em mármores, seja pela justaposição de rochas com diferentes resistências ao desgaste em pisos, né, de alto tráfego. Então, por exemplo, você pode ter tanto no mármore com um veio silicoso, que pode ser mais resistente, e aí você tem mais desgaste na parte mais pura do mármore, né? E aí você tem desgaste, mas você pode ter desgaste também. Tem muito piso de arenito. E aí, aonde as pessoas passam mais, vai formando uma depressão. E enquanto nos lados, né, onde as pessoas passam menos, o material fica menos desgastado. Outra coisa com relação à alterabilidade é o aparecimento de manchas, de orifícios em revestimentos de exteriores, né? Devido ao uso de rochas como minerais, rochas com minerais secundários sulfetados é outro problema com relação às rochas ornamentais. Então, por isso que eu dei esse destaque aqui, pois os minerais sulfetados, eles se decompõem muito ante as ações intempéricas, né? Vocês já pegaram uma pirita e colocaram ela no tempo? Tomando sol, chuva, né, calor. Se ela for uma amostra muito bonita, não façam isso, tá? Não coloquem no tempo, não. E com o tempo vão acontecendo o surgimento de manchas em revestimento de exteriores, né? São revestimentos da parte externa e de interiores, quando do uso de rochas com alto grau de absorção de água, principalmente quando a argamassa
que é utilizada para assentamento desse revestimento, né, no piso ou na parede, apresenta alta relação água-cimento, então ela acaba manchando, extravasando aí para a rocha, né, para a superfície da rocha, principalmente quando chove e ela tem uma alta relação água-cimento, e aí ela é transportada e ela pode manchar e também atacar os minerais. Então, dependendo do tipo de a técnica de acabamento para instalar, né, esse revestimento, pode ser fatal no caso do intemperismo e da alterabilidade das rochas ao longo do tempo. E aí fica muito feio, não é? O que é para ser bonito fica muito feio. Então, mármores e calcários são muito procurados na arquitetura e na engenharia, porque eles são lindos, sem dúvida, eles são maravilhosos. Mas a dureza baixa da calcita, né, que tem dureza 3, e a sua alta dissolução, a gente não recomenda para fachadas externas e pisos, bancadas de cozinha, onde há o uso de muitos produtos com limão, né, ou produtos de limpeza com cloro, e tudo isso vai desgastando a rocha, gerando porosidades e fazendo com que ela, ao longo do tempo, perca a sua beleza. Outro exemplo que eu tenho aqui na minha casa. Meu apartamento e o meu prédio tem aquele piso de ardósia na garagem, e depois as escadarias e os corredores do prédio são todos de mármore, e meu piso de cozinha e de área também é todo de mármore. E é um prédio antigo, eu já mandei dar polimento, impermeabilização, mas com o tempo está voltando tudo de novo, voltando todos os problemas. Agora, as rochas ornamentais, elas não são colocadas como elas estão naturalmente, como revestimento diretamente nas edificações. Antes, elas passam desde o processo de extração na mineração, onde a gente viu que tem que ter muito cuidado para essa extração, mas também elas passam por uma fase de tratamento. E esses tratamentos, eles são complexos e sofisticados. Por exemplo, aqui a gente está vendo, além do gatinho estar atrapalhando o rapaz no seu trabalho, porque ele é muito enxerido, né? Está sendo feito um processo de reforço da resistência e durabilidade desse granito, onde está sendo colocado uma telagem da peça com fibra de vidro para aumento da sua resistência. Então, vocês estão vendo aqui uma fibra de vidro que está sendo telada à peça, né, que vai ser comercializada. Então, tem vários processos para impermeabilização, tamponagem da porosidade, e tudo isso vai fazendo o preço elevar, né? Então vai encarecendo o produto, mas também vai melhorando a qualidade do produto. Eu não sei, aqui eu falei granito, mas não é granito não, tá me parecendo um calcário, né? É a famosa Marta Rocha, que é um calcário que foi muito usado durante um período aí em bancadas de banheiro, e que é inadequado, porque ele vai, com o tempo, ele vai apresentando canalículos de dissolução.
Então, é muito caro o tratamento e produção das rochas ornamentais, mas esse tratamento ele busca a qualidade, né, e o padrão dos produtos. Então, ele tende a trabalhar com acabamento, com polimento, padronização do tamanho. Tem que ter né, um investimento em equipamento, tem que ser automatizada toda a produção. Tem uma criação de um mosaico para revestimento, né, para poder, tipo um manual, uma tabela. É, o produto ele pode ser fornecido, né? Tem que ser diferenciado, fazendo chapa e polimento. Então tem todo um trabalho, né? O maquinário tem que ser especializado, as pessoas, né? Os trabalhadores têm que ter treinamento. Que mais? Tem que ter um jeito de melhorar o preço, né? Melhorar o padrão. E tudo isso para que o produto tenha melhor qualidade e o aspecto também vai ficar mais bonito, dependendo do polimento desejado, né? Então, é uma técnica bastante sofisticada. Eu vou deixar depois para vocês um livro sobre isso, muito legal, tá? De onde eu tirei muitas coisas para essa aula. E quais são os problemas e desafios com relação à prática e à extração de rochas ornamentais, né? Aqui vocês estão vendo matacões que também são usados para rochas ornamentais. Imaginem utilizar matacão. Matacão está lá envolvido por uma matriz de solo altamente inconsolidado. Então, a obtenção de blocos a partir de matacões é realizada manualmente, tem menor custo de produção porque é realizada manualmente. No entanto, implica em danos consideráveis ao meio ambiente em função do estéril, do resíduo que vai deixar. Pois imagina a retirada dessa quantidade de solo, né? Então, temos que considerar tudo isso. Barulhento o dia hoje. E o aproveitamento desses materiais tem sido objeto de estudos que já mostraram viabilidade para diferentes aplicações práticas, como, por exemplo, indústria cerâmica, produção de vidros, argamassas, com os resíduos provenientes dessas extrações. Tá bem, gato? As cidades, elas demandam muito desses produtos, elas demandam muito agregados e rochas ornamentais. Então, no entorno das cidades, a gente vai ver futuramente, nesse curso ainda, no entorno das cidades, a gente pode, principalmente regiões metropolitanas, como a região metropolitana de Belo Horizonte, a gente pode mapear os locais com dragagens, com pedreiras, né, para extração desses materiais. E tem também aqueles que vêm de longe. Então, a gente tem estados aqui que são tradicionais na extração de rochas ornamentais, por exemplo, o Espírito Santo, nosso vizinho aqui, né? Que é tradicional em mármores e granitos. Aqui, os resíduos de pedra São Tomé, que é um quartzito, foram utilizados para revestimento da margem desse rio, fazendo aí uma estrutura que é resistente à erosão, então protege as margens de solapamento e ainda há o aproveitamento desse resíduo, que é um problema nas pedreiras que extraem esse produto. Gostou, gato? Os agregados. Então, os agregados são muito utilizados como brita, para concreto, para filtro, dreno. Então, os agregados, eles são
grossos, né, são todos materiais granulosos de diâmetro superior a 4,8 milímetros. Os principais agregados grossos são os seixos rolados, as pedras britadas, argilas expandidas, escórias, etc. Então, aqui a gente tem uma escala, né, onde vocês vão ver o tamanho da brita, pedra, matacão, bloco de pedra. É uma escala, uma terminologia utilizada na indústria de agregados. As britas, elas provêm da desagregação das rochas em britadores e, após passar em peneiras selecionadoras, são classificadas de acordo com a sua dimensão média. Então, elas variam de 4,8 a 76 milímetros. Então, aqui a gente vê várias granulações, não é? Além da granulação do gato. São normalmente utilizadas para a confecção de concretos, podendo ser obtidas de pedras graníticas ou calcárias. Britas calcárias apresentam menor dureza, como a gente espera disso, né? E normalmente menor preço. E dependendo das britas calcárias, elas não podem ser usadas em drenos, por causa da sua dissolução. Bem? O que se exige para a qualidade das britas? A limpeza. É muito importante que esse material para construção, para evitar problemas estruturais nas obras, eles venham ausentes de matéria orgânica, argila e sais. Isso aqui é para tudo, tá bem? Matéria orgânica é perigosíssima quando misturadas aos agregados usados em construção. A argila também, pela sua resistência, e os sais, principalmente pela reação com o concreto e com as ferragens. Resistência, no mínimo, possuírem a mesma resistência à compressão requerida do concreto. Então, a resistência desse material tem que ser a mesma resistência que se quer do concreto, tá bom? Durabilidade. É preciso resistir às intempéries e às condições adversas. E é bom que sejam angulosos ou pontiagudas para oferecerem maior atrito, né, aderência aí com o material do concreto. Areias como agregados. Então, não é qualquer areia que pode ser utilizada como agregado, né? Linda essa imagem, né? Lindo, lindo, lindo. Olha os grãozinhos lá, dá até para fazer uma análise aqui, né, da constituição. Mas vamos lá. As areias, elas podem ser classificadas pela granulometria em areia grossa, média e fina. E, mais uma vez, as areias, elas devem ser sempre isentas de sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, barro, detritos e outros. Então, esta areia aqui, ela não pode ser utilizada como agregado, tá? Apesar de linda, maravilhosa, ela pode ser utilizada numa obra de arte, mas como agregado não, tá? E a areia, ela entra na composição das argamassas e contribui para a diminuição da contração volumétrica da argamassa, tornando-a mais econômica. Então, a gente mistura a areia com as argamassas e ela, até pela estabilidade dela, ela contribui para uma diminuição da contração e aí usa-se menos argamassa. Quais são as areias ideais? As areias ideais são as areias tidas como lavadas ou aquelas bem selecionadas, sedimentos bem selecionados. Exatamente por quê? Porque a gente não pode ter misturado na areia argila, matéria orgânica, né? Então, as areias bem transportadas, geralmente as areias retiradas de rio, né? Ou uma jazida de solo.
elas não devem ser usadas nunca, por isso, areia de praia. As pessoas de vez em quando perguntam, nossa, com tanta areia nas dunas e nas praias, não deve faltar areia para construção. Não pode ser usado areia de praia e areia com matéria orgânica, pois elas provocam trincas nas argamassas e prejudicam a ação química do cimento. Os sais podem reagir com as ferragens, né? E o concreto também. Você vai comandar essa dragagem aí, gato? Tatu, o gato tá em todas, hein? Ele adora campo, gente. Ele adora campo e adora laboratório. E o Tatu adora assistir aula. Então, chama-se, né, a areia que vem de rio, uma areia bem selecionada, de areia lavada. E ela é usada principalmente para concreto armado e precisa, como eu já disse, né, grãos grandes e angulosos. Angulosos, na verdade, é a areia mais grossa, porque a gente sabe que uma areia bem selecionada, ela vai ser mais arredondada do que angulosa, né? Mas uma areia grossa, ela pode ter padrões, né, ângulos, diâmetros mais variados, e aí ela é boa porque ela dá mais aderência, tá bem? Então agora, o gato também adora cinema. Então a gente vai ver um cineminha rápido aí que eu tirei desse link, tá? Do YouTube, que é por que não podemos usar areia de praias em construção. Vamos lá? A areia é um agregado miúdo A areia é um agregado miúdo resultante da fragmentação de rochas como basalto, quartzo, sílica, calcário e granito. A areia utilizada na construção é composta principalmente por quartzo, mas dependendo da composição da rocha da qual é originada, pode conter outros minerais, como o feldspato, a mica, magnetita, entre outros. Segundo a NBR 7211, que fala sobre agregados para o concreto, a areia deve ser composta por grânulos pequenos que passam por peneiras de abertura de malha de no máximo 4,8 mm. A areia pode ser obtida de fontes naturais ou industrializadas. Areia lavada ou areia natural é a mais utilizada nas obras. Ela é extraída dos leitos dos rios através de dragas de sucção. A areia usinada ou areia industrializada, ou areia de brita, é um agregado gerado pela britagem de rochas, ou seja, formada pela fragmentação mecânica das rochas. Devido à fragmentação da rocha ser mecânica e incontrolada, a areia originada neste método é tida como artificial ou industrializada. Areia reciclada, derivada de entulhos, materiais de demolição, entre outros resíduos de construção de classe A. Quando devidamente separados e moídos, geram os chamados agregados reciclados. E entre os agregados reciclados, temos a areia reciclada. Mas e a areia de praia? Sabemos que existe areia em abundância em todas as praias. Será que é possível utilizá-la para uma construção? A resposta é não. Se você pensa em usar essa areia de praia para economizar, vai ter um grande prejuízo a curto e médio prazo. Provavelmente sua obra terá enormes prejuízos, podendo até entrar em colapso. Mas por quê? A areia da praia contém grande quantidade de sais, como o sódio. Estes sais podem aumentar o risco de corrosão da ferragem dentro do concreto, alterando assim tanto a sua durabilidade quanto a sua elasticidade.
e ainda altera o tempo de pega do cimento e a velocidade de endurecimento da peça de concreto. Ou seja, a areia da praia vai alterar todos os valores de resistência, durabilidade e elasticidade da estrutura. Portanto, nunca utilize a areia da praia em uma estrutura de concreto armado. Muito bem, pessoal. Até a próxima aula, que também vamos ver um pouco mais sobre os materiais geológicos, sobre um outro ponto de vista. Aguardo vocês sexta-feira. Das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia. Minha vida quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina.